Prontinho! Estamos juntas agora, vamos fazer o seu diagnóstico. É um prazer ter você aqui, é uma honra poder ser sua mentora. Eu estava falando nos meus stories agora, né, que o maior orgulho, a maior recompensa de uma mentora é gerar transformação real na sua mentorada. Sabe, nada me faz mais plena, nada me dá mais orgulho do que olhar para as minhas mentoradas e ver realmente uma transformação e ver realmente que elas estão fazendo o que elas nunca fizeram antes, que elas estão acessando algo que nunca acessaram, sabe? Que elas estão progredindo, celebrar os micro resultados, crescer financeiramente, crescer emocionalmente, sabe? A gente olhar e ver uma transformação real. Então, isso é que realmente faz sentido na minha vida. Por isso que essas reuniões individuais, para mim, elas são super importantes. Eu nunca fujo disso. Eu sei que tem uma energia e tudo, mas para mim isso aqui é ouro, sabe? Assim, eu poder pegar na sua mão, poder conhecer. Hoje eu quero conhecer quem é a Patrícia. Porque a gente vai ter muita intimidade, né? A gente vai se encontrar muito, não só online, mas presencialmente, né? Vamos viver aí algumas experiências. A gente vai ter uma experiência agora em abril. A Michelle vai mandar para vocês a agenda e para ver se todo mundo, né? A questão do dia e tudo, mas que vai ser incrível, assim. Eu acho que de tudo que veio até mim, isso foi o que mais me tocou, sabe? Para transformação. Então, assim, você vai entrar uma mulher e sair outra. Eu acho que só essa experiência que a gente vai viver já vale tudo, sabe? Vai ser num Vale. local lindo, que eu falo que é o Jardim do Éden aqui no Brasil, sabe? Aí no Brasil. É um local onde a gente vai realmente encontrar Deus, um local onde vai ter muita cura, muita libertação, sabe? Vai ser incrível assim o que nós vamos viver nesse final de semana aí no Brasil, em abril. E não só isso, sabe? Assim, tudo que a gente vai construir. Então, a gente vai ter muita intimidade, a gente vai andar muito juntos. E para isso, eu preciso conhecer vocês, né? Eu preciso entender, assim, não só em mentoria coletiva, não só no Hot Seat, mas individualmente, porque vai ter coisas que a gente vai tratar aqui que a gente vai levar depois para o grupo, mas que eu preciso te conhecer. Sabe, eu pedi para você mandar um áudio e aí eu fiz um diagnóstico da Patrícia, né, da Pati. Eu Olha quero, Pati, que só. você, a todo momento, você pode que eu tô colocando aqui, né? Eu vou anotar tudo que você me disser, tá? Então, a todo momento você Tá, pode me interromper, você pode falar, não, Ana, tá. isso aqui não é, e depois eu vou querer te ouvir, Uhum, tá? Depois você tá vai bom. falar, eu quero que você abra o coração hoje, tenha muita segurança, pode confiar, né? As outras meninas estão, chora, fala, e eu falei, mas é para isso mesmo, sabe? É quase uma consulta terapêutica, entende? Aham. Acho que nem é só mentoria, é quase uma terapia. E eu amo, porque eu também sou formada, né, em psicologia junguiana, fiz uma Uhum. pós-graduação nisso, então eu amo a alma humana. Eu sei o quanto nós precisamos, muitas vezes, dessa sessão terapêutica mesmo. Nem é mais conteúdo, sabe? Nem quero assistir mais aula, eu preciso realmente me conhecer. Entender o que eu carrego, qual é o meu chamado, o porquê que eu estou aqui, né? Começar a dar sentido a tudo aquilo que eu faço. E entender o porquê que algumas coisas acontecem ainda e eu ainda não consigo controlar, eu ainda não consigo domar aquilo. Então eu escutei o seu áudio, né, a Patrícia, quando eu ouvi o seu áudio, eu vi uma mulher que foi despertada por Deus. Sabe, eu vejo que de verdade, Deus está alinhando mulheres que são muito parecidas comigo. Eu fico assim, Jesus, como que o Senhor traz aquelas mulheres que, tipo assim, viveu o que eu vivi, tem o chamado que eu tenho, sabe? Assim, queima no coração que queima no meu. Então tá muito gostoso trabalhar com vocês, porque eu tô me vendo, sabe? Eu vejo assim, eu vejo na Paty a Ana de 2, 3 anos atrás. Com essa sede de querer transbordar, com essa sede de Deus, com essa sede de querer se posicionar, sabe? Mas não sabendo como. Não sabendo de que Exatamente. maneira, qual que é o caminho, faltando ainda essa direção. E é tão Uhum. lindo porque eu falo, Deus, aquilo que eu vivi, você vai fazer, né? Agora está trazendo mulheres para eu poder auxiliar. Então eu vi muito uma mulher que foi despertada por Deus e que não quer mais viver no automático. Não quer mais viver, tipo assim, tô vivendo, eu quero dar sentido. E isso é muito precioso, né? Você Uhum. sente que tem um chamado, que você tem uma missão, que tem algo que você precisa fazer, mas ainda não sabe qual é. Ainda falta clareza. E isso hoje está te Uhum. travando. Porque você quer Uhum. obedecer a Deus, mas não sabe para onde ir. E aí você não Exatamente. está travada porque você não quer. Você está travada Uhum. por falta de clareza. E clareza Uhum. não nasce sozinha.
né? Por quê? Porque quando você está sozinha, você ainda está mergulhada nas tuas dores. Você ainda está mergulhada ali nos seus problemas e você não consegue enxergar o que outra pessoa de fora vai trazer luz para você enxergar o que já está dentro. A Paty, o seu chamado já está dentro de você, não é a Ana que vai falar. Só que eu vou dar luz para você poder enxergar aquilo que já está dentro de você. Então, essa clareza ela vai nascer de um processo que a gente vai começar a viver agora. Vão ser 6 meses de alinhamento, de direção, de ações práticas. Sabe, Paty, eu vou te tirar um pouco desse daqui e vou te trazer para cá. Você precisa de algo mais Uhum. concreto. Você precisa de algo mais firme, sabe? Assim, um direcionamento. Então, eu vou te entregar tarefas, ações práticas Uhum. para você desenvolver, tá? Às vezes a gente fica Uhum. muito esperando esse propósito. Então eu quero desmistificar um pouco essa questão do propósito para você, tá? Esquece um pouco esse negócio, ai, qual é o meu propósito? Senão a gente fica muito no campo espiritual. E a gente não faz aquilo que tem que ser feito aqui. A gente fica muito aqui e não traz pro concreto, tá? Não traz aqui, ó, botar o pé no chão e falar, peraí, o que que eu já tenho? O que que eu posso fazer com o que já está dito aqui na minha frente? E aí é nisso que eu preciso que você viva agora. Tá? Deus, ele não te chamou só para você sentir que tem algo. Ele te chamou para você poder viver esse algo. Mas propósito, ele precisa de forma, de caminho, de estrutura. Então, nessa mentoria, eu vou te direcionar a transformar isso que você disse. Eu sinto que tem algo, né? Você falou exatamente isso. Olha, eu sinto que tem algo em mim. Então, eu vou transformar isso em direção, em ação prática, em identidade. Então, agora eu quero conhecer quem é a Patrícia. E eu também acredito que você também vai se conhecer, sabe? Assim, você vai conhecer uma versão sua, algo que talvez estava um pouco adormecido, sabe? Então, você caminhando comigo, caminhando nessa mentoria junto com essas mulheres, você vai descobrir, não só descobrir esse chamado, mas você vai aprender a viver dele de maneira organizada, sem abandonar sua família, sem viver em conflito, mas estando ali com aquele grupo e de maneira estrutural e organizada, você colocar em prática tudo que você vê, tudo que você sente, na verdade, né? Que tá aí no seu coração. Então, eu coloquei para gravar, não coloquei, Paty? Coloquei. Colocou, O colocou. esposo passou aqui e perguntou, moça, você colocou para gravar. Uhum. Não, tá sim, tá sim. Você não está travada por falta de fé. Tá? Você não está travada porque você não sabe. Essa trava de você ainda não estar vivendo o que você precisa é realmente por falta de direção. Tá? Você tem esse chamado, tem algo que queima no seu coração, mas a gente vai dar agora forma para isso. Tá? E propósito sem forma, ele acaba virando confusão, ele vira vazio, sabe? Você fica tentando e fazendo e buscando e parece que falta, né? Falta algo. E aqui então eu vou trazer aquilo que você me disse no áudio, tá? Que você conversou comigo no áudio. Então, olha, eu falei isso, isso e isso. Então eu vou trazer isso para você, mas também vou te fazer algumas perguntas que eu senti que vai ser chave para a gente poder estruturar aí esses 6 meses, tá? E se prepara, tá? O que eu peço para a Patrícia é estar preparada, né? Para os confrontos. Muitas vezes eu não vou passar a mão na sua cabeça, tá? Eu vou ter que falar algumas coisas que precisam ser ditas, mas para você crescer. Então eu falo sempre com muito amor, mas é para poder realmente te tirar da zona de conforto, tá? Então alguns dias vai ficar até com raiva de mim, vai falar, ai meu Deus, vem a Ana de novo com esse negócio, sabe? Mas é porque eu vou ter que tirar, sabe? Tirar de dentro de você o que pode estar aí adormecido. Então vamos lá, a Patrícia tem 42 anos. É incrível que todas estão na minha idade, assim, sabe? Nós estamos no mesmo rolê, tá? Nós estamos no mesmo barco. Não tem como fugir. Você é a mãe do Enzo, né? Quantos anos o Enzo tem, Paty? 3. 3? Aham. Linda. Você é a esposa do Uhum. Cássio e já é casada, né? Tá com o Cássio aí há mais de 20 anos. Gaúcha, hoje mora em Paulínia, São Paulo, há mais de 2 anos, né? Que você mora em Paulínia, mas é gaúcha. Então vamos lá. Vejo aqui.
uma mãe, né, com um filho pequeno, então isso traz para você uma demanda, uma responsabilidade. Eu nunca vou pedir a Paty para fazer algo que vai prejudicar a sua família, tá? Vai prejudicar o seu marido. Pelo contrário, nós vamos trazer a família, o esposo, o filho para mais para perto, junto com o teu chamado, tá? Junto com aquilo que você vai viver. Espiritualmente, eu vi que você viveu um retorno para Deus nesse último ano, né? Então, assim, acho que chega um momento da nossa vida que Deus nos chama mesmo. Ele fica chamando, a gente fica se distraindo, mas tem um momento que ele dá um chute na porta. Fala, ó, é agora, filho, não tem como você fugir mais. E ali você vê que você começa a entrar numa crise existencial, né? O que eu estou fazendo aqui? O porquê que eu tô aqui, o porquê que eu nasci, o que que Deus quer de mim, né? Qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, o que que eu tô fazendo aqui? E eu acredito que você esteja vivendo um pouco essa crise, né, existencial. Que você se sente reconectada com Deus, e quanto mais você se reconecta com Deus, mais esse chamado, ó, vai bater na porta, né? Você não consegue mais fingir que não é com você, sabe? E você pediu a Deus também para trazer os amigos dele. Aqui eu botei alguns tópicos do áudio seu que eu ouvi. E eu adorei isso, sabe? Porque eu também já pedi isso. Eu falei, meu Deus, como elas são iguais a mim. Eu pedi para Deus me conectar com os amigos dele. E foi por isso que você chegou até a gente. Então eu acredito que você sabe que não está aqui por acaso. Né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos, Deus une legado. Então, se Deus nos uniu, eu acho que isso aqui é muito mais espiritual do que físico, né? Deus sabe aquilo que você veio cumprir. Então, a mesma unção, esse mesmo chamado que está sobre a minha vida, vai estar sobre a vida de vocês também. Talvez você não sabe qual é, né? Eu senti ali no seu áudio, você fala, ainda não sei qual é o meu chamado, ainda não está claro para mim, mas eu não tenho dúvidas que nessa jornada que nós vamos viver, você não só vai entender como você vai viver, porque propósito não é destino, propósito é direção. E não adianta você ficar esperando esse propósito aparecer. Você vai ter que botar a mão na massa e a partir das ações, o seu propósito vai encontrar com você. Tá? Ele vai de encontro. Propósito tem a ver com a nossa dor. Tem a ver com o que você já superou aqui na Terra. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a Paty, para eu poder entender, né, qual foi a dor que a Paty superou, qual é a história de vida dela. Porque eu vi muito essa questão do chamado, mas eu preciso trazer você para a realidade. Tá? E Deus, ele se revela na realidade. Quando eu paro e eu olho para a minha realidade, eu olho para aquilo que está exposto, é o que Deus está me chamando o tempo todo. E às vezes eu não vou querer enfrentar a realidade. Às vezes eu não vou querer encarar isso. Por quê? Porque eu vou querer viver, talvez, num mundo ainda muito abstrato, porque a realidade me chama para o confronto o tempo todo. E talvez porque eu quero, não que eu quero atalho, mas eu quero entender sem viver. Sabe assim, eu quero viver, eu quero já estar no meu propósito sem viver os meus processos. Então a Patrícia também vai viver, a Paty vai viver processos nessa mentoria. Tá? Talvez você já viveu muitos, mas nós vamos viver também processos juntas. Eu vi que você quer alinhar a sua identidade com o teu propósito. E aí existe uma linha, tá? A gente coloca aqui identidade, eu coloco aqui o propósito. E a ponte que une identidade e propósito se chama processo. E aí nós vamos viver os seus processos para você poder descobrir qual o teu propósito. Eu vi também que você quer alinhar a área profissional e a área financeira. Hoje, eu não conheço muitas pessoas que vivem do teu propósito, mas isso é lindo. Então, o que eu quero fazer com a Paty? Você vai começar. Por enquanto, isso talvez não te dê uma renda hoje. Por quê? Porque nós vamos viver as 4 fases da liderança, para quem quer realmente viver daquilo que ama. E a primeira é a liderança voluntária. Tá? Tem 4, liderança voluntária, liderança pro bono, liderança de valor irrisório e liderança de alto valor. É claro que a Paty, ela vai viver do teu propósito, porque eu sei que queima no seu coração você fazer renda com aquilo que você ama, com o propósito de vida. E isso, gente, a maioria das pessoas não vivem isso. Elas não vivem aquilo que realmente elas
queima no coração, elas têm que trabalhar por dinheiro e não trabalhar por propósito. E hoje eu posso dizer para você, né, glória a Deus por isso, eu trabalho o meu propósito. Então hoje eu faço renda, toda a renda que eu faço, 100% é do meu propósito. E aí eu vou passar para vocês tudo que deu certo para mim. E aí existe um processo, porque não deu certo para a Ana de um dia para a noite. Sabe, não deu certo para a Ana em um mês. Tem 5 anos que eu estou nessa jornada. Então eu posso dizer com muita realidade que são mais ou menos 2 anos para você estar realmente vivendo do teu propósito. 2 anos com direção, com alinhamento, sem estar andando sozinha, tá? Porque tem mulheres que se conectaram a mim, né? A Sandra se conectou a mim tem 1 ano e meio. Que ela se conectou a mim, fez minhas mentorias, tá comigo. Hoje ela é minha sócia, hoje nós lançamos a academia, hoje ela tá vivendo o teu propósito. Então ela fala, Ana, é incrível, e é realmente esse prazo. Agora, eu acelerei o meu processo. Ela com menos de 1 ano já era minha sócia. Aí você fala, mas por quê? Eu não consigo, Paty, pular etapas, mas eu consigo acelerar o seu processo. Tem etapas que a Paty vai ter que viver, tá? Que a Ana, porque se eu fizer você pular a etapa, você vai se frustrar. Imagina eu falar assim, Paty, vou lançar aqui um mastermind para você, aí 50 mil, eu vou, sabe? Aí você vai falar, vamos, aí não vende nenhum. Aí as mulheres não vêm. E aí a Paty vai ficar frustrada, ela vai achar que isso não é para você, você vai começar a ficar triste, e aí você vai, ao invés de você ser estimulada e eu te empurrar, você vai querer paralisar. Então, eu não vou te prometer milagres, mas nós vamos viver os processos, as etapas necessárias, e eu te garanto que o resultado vai vir. É certo, se você semear, você vai colher. Então agora nós vamos viver um tempo de semeadura. Eu vou precisar da energia da Paty. Então assim, por isso que eu falei, tá 1 ano aí, perdi, agora não tem como mais, você vai ter que fazer acontecer. Então, é energia. A liderança voluntária, ela exige muita geração de valor. Então, parece que você vai estar no prejuízo inicialmente. Ana, mas eu vou ter que fazer live sem cobrar, eu vou ter que fazer workshop sem cobrar, eu vou ter que fazer... Você vai ter que gerar valor, porque agora eu preciso dar para a Paty autoridade, audiência e alcance. Eu vou ter que te reposicionar. Não, eu vou ter que te posicionar. Então, isso vai gerar muita energia. Não tem como, não existe atalho. Nenhuma das pessoas que você vê hoje bem na internet, conversa com elas, depois me conta. Se elas não tiveram que botar muita energia, muita coisa voluntária, de graça mesmo, gerar muito valor. E aí, é nesse processo que você vai se descobrir. Acredita em mim, o teu propósito, ele virá quando você começar a viver esses processos. E aí a gente vai corrigir a rota muitas vezes. Muitas vezes eu falar assim, Paty, vamos fazer um programa? Vamos. Então vamos lá, vamos colocar qual é a sua maior dor. Você vai falar sobre o quê? E nós vamos estruturar tudo. Eu quero que você entenda uma coisa. Você não está sozinha, tá? Você não está mais sozinha. Então pode enfiar de cabeça naquilo que eu te falar para fazer. Enfia de cabeça. Se der errado, você vai... Michele, preciso da Ana. Michele, deu problema aqui. Eu preciso falar com a Ana. Eu preciso da Ana para isso, isso e isso. Eu tô com você. E eu já vivi isso. Então, você não está sozinha mais. Você pode me contactar. Eu vou falar, Paty, vamos fazer uma série de lives, vamos fazer um programa, vamos fazer um grupo, vamos fazer isso aqui, vamos marcar sua palestra. Você vai dar aula no Academy. Inclusive, sua aula tá lá com a data marcada, eles vão te passar. Ana, não sei, eu tô aqui para te ajudar. Vamos fazer o cronograma. Vamos fazer uma live juntas, vamos fazer não sei o quê. Ana, eu tô com medo, tô não sei o quê. Então vamos sentar, entende? Eu vou te dar segurança. Eu acho que uma mentoria, mais do que tudo, ela precisa te entregar uma segurança, entende? Agora eu não tô mais sozinha. Então, essa segurança vai fazer você tomar decisões que sozinha você não tomava. Vai fazer você fazer coisas que sozinha você não faria. Em todo esse processo, nós vamos conhecer mais a Paty. Então, você vai entender quais são as suas fraquezas, o porquê que você ainda, o que faltou para você poder deslanchar, quais são os seus medos, o seu propósito vai começar a aparecer, a gente vai corrigir a rota algumas vezes, e aí nós vamos alinhar essa área profissional e financeira, tá? Então ela vai vindo, no processo, você vai entender, sabe, assim, no fritar dos ovos. Eu já vi muita gente prometendo coisas que não consegue cumprir.
E eu também já me frustrei muito, entrando em coisa, achando que eu ia, uau, aqui eu vou me salvar. E eu não consegui, e aí a tristeza é muito maior. Então eu não te prometo atalhos, eu te prometo processo. E falo com você, Paty, nós estamos juntas. E acredita, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu quero te dar essa segurança, sabe, para você poder ir. Eu senti em você esse conflito interno, sabe? Você sente um chamado forte, mas ainda existe uma trava. Ainda existe algo que impede a Paty de ir. Entende? Falta ainda uma segurança. Eu sinto ainda uma insegurança, sabe? Assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. E é aí que eu entro, sabe? Você tentou sozinha e não conseguiu. E é por isso que eu acho também que você está na mentoria, né? Para você não andar sozinha mais. Para você poder despertar, dar os primeiros passos, para você começar a se descobrir, né? E você quer uma mudança não só para você, mas você também quer uma mudança para a tua família. Por isso que eu te disse, essa mentoria não é sozinha. Então eu vou querer conhecer um pouco sobre o teu casamento, né, sobre a tua relação com o seu esposo. Eu vou querer conhecer de verdade como é a Paty com o Cássio, né? Qual é a linguagem de amor do Cássio? O que a Paty pode fazer para que o Cássio se sinta mais amado por ela? Como você pode se tornar essa mulher dentro da sua casa? Porque um propósito, ele só se sustenta se ele for real, se ele for de verdade. Então, dependendo daquilo que você vai começar a se posicionar, dependendo da tua dor, a gente vai trazer a família para junto, entende? A gente vai ter que tratar tudo, porque senão vira algo muito vazio. E essa mentoria não é para você fazer ela e acabar, é para você fazer ela e ela ser um divisor de águas na sua vida. Eu sou uma antes e uma depois do Infinity. Por quê? Porque agora eu tenho meu propósito, meu legado, agora eu tenho isso daqui que me dá renda, agora eu tenho isso daqui que agora eu sei, agora eu tenho clareza. Entende? Então, isso é essa vai ser a nossa jornada. Não dá para poder não dá para poder fazer pela metade, sabe? Deixa eu tratar só essa parte da Paty aqui, esquecer o Cássio, esquecer o Enzo, pelo contrário, sabe? A gente vai tratar tudo junto. E eu não tenho dúvidas, eu tenho uma palavra de Deus, né? E assim, eu não tenho dúvidas que eu tô aqui para levantar líderes. Tá? Talvez você não se vê ainda como uma líder, Paty, mas eu vejo. Sabe, eu vejo você como uma mulher líder de um movimento, sabe, que vai levantar também outras mulheres. Então, por isso eu vou ter que tratar as suas bases, sabe, eu não consigo levantar uma líder se ela ainda tem coisas dentro dela que tem que ser tratadas, se ela ainda não tem integridade. Você vai falar o que você vive. Eu já vi muita gente subir no palco e falar de algo que não está vivendo. E isso não se sustenta, sabe, não tem como. E eu não vou trabalhar, a gente só vai trabalhar aqui na verdade, entende? E aí, na verdade, a gente tem que englobar tudo. Não dá para ser metade da Patrícia. O que eu vi em você de traços fortes? Eu sempre pego isso. Por quê? Para saber onde eu vou trabalhar em você. E eu vi um traço forte espiritual. Uma mulher sensível, uma mulher que ouve a Deus, uma mulher que ora, que pede direção a Deus. Eu também vi uma mulher de família, né? Um casamento aí de 20 anos. Eu não preciso te fazer perguntas, mas eu sei que nesse casamento teve muito perdão, teve muita dor, teve muito processo. Eu vi que, com certeza, um casamento de 20 anos não são flores. Sabe, não é, eu sei que nem tudo é maravilhoso, né? Vejo em você uma mãe, então vi aí uma maternidade, né? Uma maternidade recente. Então, que você está nesse momento ainda de nutrir o seu filho, né? De trazer a sua presença real, que até os 6, 7 anos, a presença da mãe, ela é insubstituível na vida de um filho. Vi uma mulher muito humilde, tá? Isso vai fazer você acessar lugares muito altos, sabe? Eu vi em você um coração ensinável, uma mulher que admite que não sabe e que precisa de ajuda. E quando eu falo isso, Paty, olha aqui, eu até arrepio. Por quê? Ai, eu tô até desde o começo arrepiada até a cabeça, sem parar. Eu sei que você não tá aqui por acaso, sabe? E a humildade, ela vai abrir muitas portas para você. Muitas portas. Você não imagina onde Deus vai te colocar. Continue sempre guardando o seu coração. Aqui eu te falo não como uma mentora, tá? Como uma amiga, um conselho mesmo.
Guarde o seu coração, sempre, sempre. Porque as portas que Deus vai abrir, os lugares que Deus vai te colocar, não só através da minha vida, tá? Mas eu vou abrir também muitas portas para você, mas vão ter outras pessoas também. Então, assim, guarda o seu coração. Continue com essa humildade que eu tô vendo hoje, né, Patrícia? Sabe? Que a Paty continue admitindo que precisa, principalmente de Deus. É essa dependência do Senhor. Sabe? É essa. É você falar assim: olha, eu preciso de ajuda. E essa humildade vai abrir muitas portas. Eu sei que você busca muito alinhamento. E de verdade, eu não vejo a Paty querendo só dinheiro. Sabe? Eu não vejo o seu coração em dinheiro. Por mais que a gente fale assim, a gente tem que crescer. É claro, porque o dinheiro, ele é essencial. E nós vamos lançar o nosso livro. Você vai lançar o seu livro, você vai ter uma fonte de renda ali passiva. Eu vou te ajudar, talvez a gravar um curso, sabe? Vou ver o que nós vamos alinhar aquilo que você realmente é a sua expertise. Mas você vai ter ali fonte de renda, mas eu não vejo você preocupada só com dinheiro. Sabe? Eu vejo você querendo um sentido para a tua vida. E quando a gente busca isso, o resto se abre. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, que eu amo e que me trouxe até aqui, que é buscar primeiro o reino, está em Mateus 6,33. Busca primeiro o reino e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E é isso que eu vejo em você. Né? Você busca primeiro o reino, você ouve a Deus, você quer direção, e tudo mais será acrescentado. Então, tudo mais será acrescentado. Né? Eu vejo o seu perfil agora emocional, né? Você está em uma fase de transição de identidade. Você está com um chamado que está despertado, mas ainda não está definido. Então, talvez pode existir ainda. Aqui eu estou vendo alguns bloqueios que a Ana vai ter que tratar em você, tá? Como mentora. Um medo ainda de errar. Então, talvez a Paty ela quer, mas ela tem medo de errar. Ela tem medo de não fazer certo. Um medo de sair dessa zona conhecida. Por isso que eu coloquei aqui algumas tarefas para você que vai ter que te desafiar, tá? Então você vai ter que estar preparada. É, eu vejo também um pouquinho, não sei se faz sentido, de culpa. Culpa por querer algo além da família. Culpa por, assim, será que eu mereço isso? Culpa por querer sucesso, sabe? Por querer crescer. Acho que até um pouco de culpa por querer fazer a sua luz brilhar. Entende? Então, talvez a Paty, ela sabe que o lugar dela é a família. Ok, eu nunca vou te tirar desse lugar, mas ela tem algo a mais do que só isso. Existe um chamado para você. E talvez, não sei se faz sentido, mas existe aí essa culpa de será que eu posso? Será que eu tenho permissão de deixar a minha luz brilhar fora só cuidar da minha casa? Entende? Será que eu posso viver isso? Será que eu tenho essa autorização? Não sei se faz sentido, mas Nossa, nós vamos. é o meu maior conflito atualmente, assim, Ana. O maior conflito, porque, resumindo, assim, desde que eu despertei, a, a principal coisa que me veio quando eu despertei foi que eu precisava alinhar minha família, precisava resgatar minha família, né? Porque eu vivi com o Cássio até ano passado, só a gente morava junto, a gente não era casado no papel, não era casado na igreja, nada. E isso foi muito forte, assim, tipo, foi a maior revelação que eu tive quando eu despertei, né? Então eu me batizei, eu senti que eu precisava, né, me alinhar, eu me batizar e a partir disso resgatar minha família. Então, do ano passado, assim, metade do ano passado para cá foi o resgate da minha família, assim, do meu marido, da nossa relação, da gente casada. Também me veio muito forte que essa era uma brecha muito grande que a gente tinha na nossa vida, né? E que muita coisa na nossa vida não ia para frente porque essa brecha estava muito aberta, né? Você sabe que eu vivi isso, né? Eu vejo vocês assim, eu falo, meu Deus, o senhor está trazendo a minha vida aqui nessas mulheres, porque eu também fiquei 20 anos, 15 anos sem ser casada. Eu vi a brecha aberta, eu tive que casar, foi tudo exatamente o que eu vivi. E aí, quando isso aconteceu, eu sentia muito forte, assim, toda vez que eu orava, né? Eu participei aquela vez que tu fez os 21 dias de oração pelo marido, né?
fiz e refiz e refiz. Nossa, o joelho no chão era só pro marido. Eu também. E, e aí, nossa, daí quando as coisas começaram a acontecer, aí começou a me ver muito. Eu já via, mas depois que eu me reconectei com Deus, assim, aquilo ficou cada vez mais forte, assim, do quanto meu marido tinha um potencial, né, enorme e que ele não via, que ele estava escondido e o que eu precisava fazer ele descobrir isso e partir para cima, sabe? E aí foi que eu comecei a, né, com as orações e com muita sabedoria, tentar levar ele para os amigos de Deus também. E aí foi que tudo aconteceu, assim. Então, o Cássio, até te atualizando, assim, do momento que ele está vivendo, e eu acho que é aí que está vindo o meu conflito, nessa questão. Ele daí foi para a mentoria do Henrique Toledo, né? Porque o Henrique também ajuda as pessoas a olhar para os talentos que tem e transformar isso, né, em trabalho, enfim, né? E o Cássio foi para a mentoria e ele tem um chamado muito grande com líderes também. Ele viveu a vida inteira dele trabalhando dentro de fábrica, indústria, e ele sempre foi líder, desde o dia que ele pisou, com 19 anos, dentro de uma fábrica até hoje, né? E aí ele está trabalhando na mentoria com o Toledo para ser mentor de líderes, né? De outros líderes. E aí, nossa, ele tá desperto, assim, né? Tá com Deus, tá lindo assim, de ver o processo dele também. E só que o que tá me conflitando junto, assim, né? Porque eu sinto que eu tenho ainda que apoiar mais ele nisso, sabe? Porque eu tô sendo a pessoa que resgatou ele também, que tá fazendo com que ele não desista, vamos dizer assim, sabe? Ele é Esse é o papel da mulher, tá? porque até então a mentoria ainda não deslanchou. Ele tá, né? Tá trabalhando, tá fazendo contato com pessoas, tá tentando Ele vender a faz o quê, assim? mentoria. Qual que é o trabalho dele, a expertise dele? Ele, ele é formado em engenharia mecânica, mas ele sempre trabalhou à frente de pessoas, projetos, processos. Hoje atualmente ele é gerente de uma fábrica aqui. Ele comanda tudo, a fábrica toda, assim, né? Desde manutenção, produção, tudo, tudo, tudo. Ele é o responsável, né? E só que dentro disso, ele sempre teve um talento, assim, tanto que ele faz comigo, ele, assim, é uma pessoa que ele olha, ele tira um diagnóstico de ti, assim, conversando contigo e consegue te orientar, te fazer, né, ser um... Ele consegue ler as pessoas muito fácil Ele e consegue, consegue trabalhar as pessoas muito fácil ele tem um talento de tirar o diagnóstico de pessoas e consegue. e consegue ajudar elas a se desenvolver como líderes, sabe? Ele tem muita facilidade nisso, tanto que dentro da própria empresa o pessoal brinca que ele é o coach das pessoas lá, dos líderes, porque ele vive nesse processo de desenvolver as pessoas lá dentro, sabe? E ele tem muita facilidade, e ele tem muita facilidade de ensinar as pessoas, sabe? Ele é uma pessoa super tranquila, muito paciente, ele tem clareza para falar as coisas, para explicar. Então ele tem na veia dele um ensino assim muito forte, sabe? E aí com essa questão dele saber identificar as pessoas, uniu, né, com a mentoria que ele desenhou e está buscando fazer, né? Mas aí o que é o conflito, né, que eu te falei, assim, eu sinto ainda, assim, o conflito eu sinto que eu preciso muito ainda ajudar ele, aconteceu até no final do ano, a gente foi num encontro de uma profeta, ela falou para mim assim, Paty, exatamente o que tu me falou agora, assim, eu vejo que tu tem muita sede de ir atrás do que tu quer, né, que tu tá sentindo esse chamado, tu quer buscar, eu vejo que tu tá indo atrás, querendo, né, aí ela falou para mim, e eu sentia isso quando ela falou, ela disse, mas eu sinto agora que Deus está chamando o teu marido e que tu precisa dar um apoio para ele,
precisa dar uma freada e dar um apoio para ele, né? E aí foi muito louco, porque acho que umas 2 semanas depois teve a imersão, né, a tua, e aí quando tu começou a chamar no palco, aquilo me vinha na cabeça, ela falando pra mim aquilo e eu querendo botar o pé lá no palco, e ela falando aquilo pra mim e eu querendo botar o pé lá no palco, e eu disse, Jesus, me ajuda, eu não sei o que eu tenho que fazer, porque eu tô nesse conflito ainda, sabe, Ana? Por mais que eu fui, né, eu subi ali nos 45 do segundo tempo, porque o meu coração parecia que explodia. Eu tô ainda nesse conflito, sabe? Será que eu sei que eu tenho que estar na mentoria, e mais ao mesmo tempo eu fico naquela, será que eu tô no momento certo, sabe? É isso que tá me conflitando. Porque, porque daí o Cássio, eu já falei com ele, já conversei, tento mostrar isso para ele, né? Até através de outras pessoas, assim, de palavras em algum culto, alguma coisa que surgem que tem a ver com isso, de que para mim é muito forte que ele ainda não deslanchou porque ele não saiu do trabalho dele ainda, sabe? Que ele ainda tá, tipo, segurando uma energia ali que já não é mais dele e que ele precisa soltar para o novo vir, né? Só Agora, que, claro, ele. o que Eu acontece? ia só. Fala. Pode falar. Não, é dizer que ao mesmo tempo eu entendo ele, porque ele hoje é o provedor na nossa casa. Então, ele tem esse medo, né, de assim, ele sente, claro, que ele pode, que ele é capaz, né, ele tá super, assim, alinhado com isso, mas ele tá com esse medo, assim, meu Deus, se eu solto meu trabalho e aqui não vai, como que a gente vai viver, né, e eu entendo ele, mas Exatamente. isso é, assim, é uma coisa muito confusa, Eu e te- aí eu tô nessa confusão, sabe, porque aí, te resumindo também, além de estar nessa confusão de ajudar ele mais, eu também fico nessa do ser mãe, né? Porque, como tu disse, eu estou na fase ali de total alimento para o meu filho, né? E aí eu fico assim, nessa culpa que tu disse, nossa, eu tenho um filho de 3 anos, tenho vontade de ter mais filhos, né? E eu fico me culpando de que talvez eu não vá ser uma boa mãe ao mesmo tempo que eu quero, né, fazer alguma coisa, e aí o meu marido que está precisando, e aí eu fico assim, socorro, eu não sei para que lado que eu corro. o, E o, aí o- eu choro, e aí eu rezo, e aí é isso. Deixa eu explicar uma coisa. Fica calma, descansa o coração, porque eu vou te direcionar para tudo. Eu já vivi isso, você está vivendo. Eu sei exatamente o que é você querer impulsionar o seu marido e ele ainda, você enxergar nele um potencial que talvez ele ainda não enxergou, ele começar a ir, mas ainda não ter resultado. Deixa eu te explicar uma coisa. A mulher, ela é a base desse marido. Você vai dar toda a estrutura para ele, tanto emocional, espiritual. Então ele precisa de você até para ele conseguir ir, entende? E o que você pode fazer? Agora você vai fazer tudo da maneira certa, tá? Não precisa mais de ficar orando para Deus, não precisa mais, precisa de orar, mas não para isso, entende? Eu já te colocou no lugar onde você deve estar. E aí, esse conflito nasce por quê? Porque você se cobra de que ele precisa ir, então eu também não posso. Porque ele que tem que estar, ele que vai fazer, ele que vai. Existem fases. A minha vida foi assim. Existiu uma fase da minha vida que eu fui e meu marido não tinha ido ainda. Entende? E foi exatamente por isso que ele foi. Foi exatamente porque ele viu em mim esse impulsionamento que ele olhou e falou: peraí, entende? Isso aqui, e eu de maneira muito sábia. Seu marido ele não vai largar o emprego se ele não tiver uma outra fonte de renda certa. E não é porque ele não é corajoso, que não nada disso. É porque ele é o provedor da sua casa. E seria uma irresponsabilidade ele fazer isso. Porque ele precisa de prover. Ele tem um filho pequeno. Por mais que no coração dele tenha, e no seu também, né? Essa coisa, não, mas esse emprego é uma prisão para ele, esse emprego é não sei o que para ele. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer uma fase que eu chamo de transição. Eu vivi isso, meu esposo viveu isso, que é sair daquele emprego e começar a ser o seu próprio empresário. Ele abriu uma empresa. Então a primeira coisa que ele precisa ter o que ele vai fazer a partir de agora. E isso que ele for fazer a partir de agora, ele vai ter que fazer a transição.
ele já tem que estar fazendo dinheiro nas duas pontas. Ele tem que já estar construindo recurso aqui para ele conseguir largar isso aqui. Então, essa transição, ela não é fácil. Sabe? É uma transição que talvez não é da noite para o dia, não é na velocidade que a gente quer que seja, entende? Então ele precisa desse direcionamento. Se ele vai ser um mentor, a primeira coisa que ele precisa, igual você falou, ele ensina. Eu vi aqui qualidades que são primordiais para a pessoa ser esse líder, para ela ser esse mentor. Então acredito que ele pode começar a se posicionar como isso. Mas ele precisa de autoridade. Ele precisa começar a se. Quem vai querer comprar a mentoria, ele pode ter tudo. Não falando que ele não tem, ele tem tudo. E se ele tem autoridade, quem vai confiar nele? Quem vai querer comprar a mentoria de uma pessoa que não tem resultado, que não tem autoridade? Sabe o que pode fazer? O que eu passar para você, você pode passar para ele também. Entende? Você pode trazer e falar assim: olha, vamos fazer outra coisa. Vocês podem fazer, inclusive, juntos. Entende? Ele vai te ver fazendo. Ele faz lives, ele se posiciona. Não, ainda não. Ainda não. E até, eu acho que até ele não pensou muito sobre isso, mas eu acho que ele ainda não consegue pelo número de seguidores que ele tem no Instagram, porque ele era uma pessoa que não movimentava o Instagram. Ele começou agora em função da mentoria. Não te ouvi, Ana, falhou. Quantos seguidores você tem? Eu tô com 900 e poucos, 960. Eu vou marcar uma live com você, tá? Eu? É. Seguinte. Oi? Oi, oi. Ó, Oi? inclusive, se você quiser, você pode trazer o seu marido para essa live, tá? O que que nós vamos fazer? Você só consegue fazer live no Instagram com mais de 1.000 seguidores. Então, eu vou fazer live com você e eu vou fazer com que você tenha esses 1.000 seguidores. Nós vamos fazer um trabalho no seu Instagram para você chegar a 1.000 seguidores, tá? Quando chegar a 1.000 seguidores, o teu propósito é o seu conflito hoje. Tá? Nós vamos começar a fazer uma série de lives falando como a mulher pode reposicionar o seu marido, como a mulher pode ser uma mulher ajudadora e idônea, como uma mulher pode incentivar o seu marido a crescer, como uma mulher pode enxergar o potencial do seu marido e tornar ele um grande homem. Por quê? Porque ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher. Então, eu vou posicionar a Patrícia como essa grande mulher. Acredita numa coisa, o que você fizer vai alavancar o teu esposo. A posição que você tomar a partir de agora vai fazer com que ele avance. Entende? Pensa como se você fosse, pensa na mola, sabe? Você vai ser essa que vai vir atrás, tá? Não confunda. Ah, então eu vou começar a fazer live, eu vou me expor mais do que ele. Isso aí é o inimigo querendo botar coisinha na sua cabeça, tá? Não pense nisso. Se o seu esposo tem um chamado de Deus, se ele tem essa facilidade para ser líder, para se posicionar, para se comunicar, se ele tem todas essas ferramentas que você me disse que ele tem, falta só um passo para ele poder ir, tá? Mas eu não sei como é que tá lá, porque a mentoria do Toledo, ele fala muito de high ticket, né? Fala muito de só que vamos trabalhar um pouco antes disso, tá? Eu sou muito realista. Então, eu tenho que trazer a pessoa para o concreto. Senão, o resultado não vem, Paty. Não vem. Como que ele vai vender uma mentoria se ele não é posicionado? Como que ele vai construir algo? Quem conhece ele hoje? Talvez não é pela internet, tá? Talvez ele vai criar um grupo. Um grupo dos empresários, um grupo das pessoas que gostam de falar com ele, sabe? Um grupo ali fechado, talvez vai ser pelo Zoom, talvez, mas vai ser pela liderança voluntária. Ele tem que começar a ter prova social. Ele tem que começar a ter testemunho. Ele tem que começar a transformar pelo menos uma vida. Entende? Começa com uma pessoa. Se eu perguntasse para o Cássio hoje, Cássio, me dá o nome de uma pessoa que dá um testemunho de você. Fala assim, ô Cássio, ele veio conversar comigo, parece que ele assim me leu, ele me deu uma orientação que daquele momento eu consegui sair do meu lugar, daquele momento eu consegui tomar uma decisão que eu não estava tomando, entende? Então ele tem que buscar isso hoje, ele tem que ir atrás disso hoje, e isso é a liderança voluntária, que é a primeira fase que ele vai ter que ir. Fez a liderança voluntária, vai para pro bono. Depois eu vou te explicando passo a passo, porque aí a gente vai demorar muito aqui. Mas ele precisa disso. Mas o que eu vou fazer? Nós vamos fazer isso com você. E aí, eu não vou, escuta, Socorro! Vamos lá, Ana, vamos lá, vamos lá. Paty, olha pra mim.
Confie em mim. Eu não vou prejudicar a sua família. Eu não vou prejudicar o tempo com seu filho, tá? Eu não vou, pelo contrário, ainda mais eu. A coisa que eu mais quero é que você seja uma mulher segundo o coração de Deus. A coisa que eu mais quero é que você se torne essa mulher ajudadora e idônea. Essa mulher que está lado a lado do seu marido. Só que essa mulher, ela não cruza os braços. Essa mulher não é preguiçosa. Essa mulher, pelo contrário, ela é firme. Ela é corajosa. Ela se posiciona, ela enxerga o potencial do marido e ela se posiciona ali de maneira emocional, espiritual, para poder alavancar esse marido, entende? Às vezes, o que ele precisa é realmente que você tome esse lugar, o lugar que é seu, né? Ao lado de um grande homem, há uma grande mulher. Então vamos lá? Você quer que seu esposo vire um grande homem, não quer? Eu já vi isso. Sabe, eu vi que você aqui no nosso diagnóstico, você falou mais dele do que de você. Então eu vejo que você. Não, assim, né? Isso é bom, tá? Isso é bom. Então você vê nele esse potencial. Você vê nele esse crescimento. Você vê que ele consegue ser esse grande homem. Né? Que você enxerga que ele não é só um empregado. Que ele não é só uma pessoa que vai trabalhar numa empresa e ganhar um salário X. Ele é uma pessoa que vai impactar outros homens, que vai impactar uma geração. Você vê nele um potencial. Então você vê nele um grande homem. E para ele ser esse grande homem, a Paty vai ter que se transformar numa grande mulher. Você vai, ao lado de um grande homem, antes dele ser um grande homem, você vai se tornar uma grande mulher. E esse é o meu papel aqui hoje, de mostrar para a Patrícia que ela é essa grande mulher. Que você é uma mulher que vai ter mais filhos, que vai construir uma família linda. Que você é uma mulher que vai alavancar o teu esposo sem se anular, sem ter que ficar. Qual o problema? Olha a Joyce Meyer, olha a Tânia Teresa que vai vir aqui, olha essas mulheres de Deus. Elas não precisaram se anular para o marido ser um grande homem. Ela pode sim ser uma grande mulher, entende? E aí, e sendo essa grande mulher, você vai alavancar esse homem para ser um grande homem. Ele está construindo a mentoria dele, está construindo as coisas dele. Ok, agora vamos fazer a base para ele poder voar isso daí? Sabe? Vamos fazer o que cabe a Paty como esposa para fazer esse marido poder ir? Então eu vou te dar algumas tarefas, inclusive em relação a ele, sabe? E você pode falar com ele, falar assim, olha, Cássio, eu entrei numa mentoria agora, ele deve saber que você entrou, né? Não sei. Mas você fala, olha, eu entrei agora. E a minha mentora tá me ajudando em algumas coisas, e ela me pediu para te entregar esse questionário. Ela me pediu, eu vou te dar algumas ferramentas que vão ser essenciais para você conseguir alavancar esse marido, sabe? Nos bastidores, de maneira sábia, tá? De maneira Uhum. sendo uma mulher realmente assim, igual você é mesmo, alinhada com Deus, sem quebrar princípios, sem passar na frente dele, entende? Mas passando essa autoridade para a mão dele, entende? Passando o bastão para a mão dele. Eu não sei por que que o Toledo não pediu para ele se posicionar ainda, tá? Talvez ele viu nele uma outra coisa. Na verdade, Ana, não que o Toledo não pediu, até foi bom tu falar isso que eu lembrei. Ele pediu sim, na verdade, inclusive ele disse para o Cássio que sem esse posicionamento fica, né, mais difícil, porque hoje, vamos dizer assim, as provas sociais que ele tem é dentro da empresa que ele trabalhou a vida inteira, né? Ele teria, por exemplo, dentro da empresa pessoas que poderiam dar esse testemunho dele como um líder, Já né? é excelente, Paty. E Já é o primeiro. é, mas aí o que é o conflito dele, do Cássio, né? Embora ele já tá quebrando mais isso, mas assim, ele ainda tem aquela coisa de como ele é empregado, né? Como ele é da empresa, ele não se acha no direito de estar com uma mentoria vendendo, e, tipo, estando no Instagram vendendo mentoria, você entende? Sabe? É coisa de homem, eu acho. E aí ele acha que é errado ele fazer isso, né? Embora ele já quebrou mais isso, porque de tanto eu ia com jeitinho, falando, fazendo ele entender que amor, fazendo da empresa, ok, né? Agora, o que tu faz da tua vida para fora da empresa é outra coisa. Tu ter um outro trabalho, né, próprio, não tá né, não tá em conflito com o que tu faz hoje, né? E bem pelo contrário. Aí até depois de tanta conversa, acho que ele trabalhar isso na cabeça dele,
ele começou a se posicionar mais no Instagram, oferecendo a mentoria e falando da mentoria. E, inclusive, aí ele conseguiu conversar, daí o pessoal do RH da empresa conversou com ele para saber o que, que ele estava fazendo, porque eles sabem que ele é um talento para líderes dentro da empresa. E aí se interessaram em conhecer, porque eu falei para ele, amor, talvez a empresa vá ser aonde que tu vai começar a alavancar, porque eles conhecem o teu trabalho, ele trabalha na mesma empresa há 15 anos. Ele já passou por diferentes negócios da empresa, porque é um grupo. E eles sabem, né, que ele tem essa capacidade e já pediram ajuda para ele em outras unidades em função disso. Então ele está só agora monetizando o que ele já faz teoricamente lá dentro, né? Então acho que agora ele está Palestrar, sabe por quê? Porque eu acredito que ele pode começar para ele começar a monetizar mais rápido, ele montar ou uma palestra ou um treinamento de líderes e ele começar a vender para as empresas. Ele não precisa de vender no Instagram por enquanto, mas ele pode, por exemplo, ele faz, olha, fala para o RH lá, fala, olha, eu tô com um treinamento de líderes que eu dou durante um dia inteiro, aí eu dou ali posicionamento, eu dou tudo que o líder precisa para poder, né, se posicionar. E aí, esse treinamento, ele tá X. Se vocês quiserem contratar, como eu trabalho aqui eu consigo fazer ele mais, né, num preço ele melhor para vocês. Ou então, se ele quiser fazer essa geração de valor, ele faz até de graça. Tá? Ele fala, olha, mas ele mostra o valor dele e fala, mas como aqui eu trabalho há 15 anos, né, e por honra de tudo que vocês fizeram, já eu amo essa empresa, aqui eu vou fazer gratuitamente, tá? Eu vou gerar esse valor na vida de vocês. Por quê? Porque aí ele entrega tudo que ele tem, gera prova social, leva filmmaker, sabe? Filma, pega testemunho, pega tudo e com esse material que ele fez na empresa dele, ele vai levando para outras empresas. O que as empresas mais querem é treinamento de liderança. O que as empresas com mais. certeza. E às vezes ele não precisa nem sabe, de aparecer na internet, por enquanto. Se Uhum. internet. Exatamente, exatamente. Eu vejo também, eu inclusive já tinha dito para ele que ele poderia, ele já conversou ele faz, né, uma entrevista com as pessoas que se interessam na mentoria, né, conversa, enfim. E teve uma pessoa, uma dessas pessoas, que é uma pessoa que ele conhece, que é lá do sul, né, do tempo que ele trabalhava na outra empresa de lá, e essa pessoa queria muito, mas não tinha condições, porque é um high ticket, né? E daí depois ele conversou comigo, ele dizendo, nossa, ele me falando assim do quanto ele via que se, se ele conseguisse ajudar essa pessoa, ela ia conseguir dar um passo assim, né? E ele ficou dias me falando, ficou na cabeça dele, né? E eu ainda lembro que eu falei, mas amor, por que tu não pega o fulano e dá a mentoria para ele, né? Faz a mentoria com ele, não cobra a mentoria, porque uma que tu vai estar treinando esse mentor, né? Tu vai estar treinando como mentor para ver como vai ser esse processo para ti. Dá uma coisa. E, e outra que tu vai conseguir, vamos dizer assim, testar a tua mentoria, vai ter a tua prova social, vai ter alguém que vai poder dizer se realmente fez sentido, não fez sentido, tu já vai poder ver o que pode ser diferente, o que não pode. E aí ele ficou com isso na cabeça, assim, de que talvez seja um. Dentro da plataforma, dentro lá da Escola Academy, você está acessando a escola, né? Você já tem a plataforma da escola e também tem a plataforma do Infinity. A do Infinity ainda não, né? Ainda não, e da escola também não. Por que não? Só, não sei. Eu até perguntei para mim o dia que teve a live, a primeira, um dia antes até de ter a Você está primeira, assistindo as eu aulas? perguntei. Sim. Aí eu perguntei para ela, Mi, eu não tenho nenhum acesso, nada. Ela falou, não, Paty, mas a gente vai mandar o link por aqui. E aí ela não me passou nada, então acho que ela e eu, as duas, eu não soube dizer explicar, talvez, para ela, e ela Acho também que ela não está se ligou. achando que a plataforma do Infinity, porque o Infinity, só a nossa mentoria vai ter uma área de membros específica para nós, sabe? Que vai ter IA, que vai ter os nossos, tudo que a gente vai tratar daqui para frente. A gente vai escrever livro, vai ter os nossos hot seat, a nossa mentoria, né? A nossa que é high ticket. Sim.
O Academy tem uma plataforma de membros coletiva, que todo mundo tem acesso. Eu acho que ela entendeu que você estava falando da Infinity, da Infinity ainda vai Pode a segunda, você vai acessar a segunda. estar. Mas eu vou pedir para ela te colocar, por quê? Dentro da plataforma do MPF Academy tem um workshop que eu dei que chama Como Montar a Sua Mentoria. Dentro desse workshop, eu falei sobre as 4 lideranças, que é a liderança voluntária, pro bono, a valor irrisório e alto valor. Eu sei que, principalmente quem entra na mentoria do Toledo, né, ele fala muito de high ticket. Só que às Ô, Paty, a gente precisa dar um passo para trás, sabe? Eu aprendi isso porque eu também quis vender mentoria alta e eu me frustrei, tá? É aquilo que eu te falei no início. Então, eu sou muito realista, entende? Eu não consigo, assim, não que ele não tenha valor, tá? Não tô diminuindo seu esposo, pelo contrário. Eu sei do valor que ele tem, eu sei do que ele carrega, mas as pessoas ainda não sabem. Então, para uma pessoa, e às vezes, se ele tá vendendo algo mais high ticket e não tá conseguindo vender, falta ainda esse posicionamento, sabe? Por quê? Não porque as pessoas não veem valor, é porque as pessoas não têm ainda o testemunho, ele não tem ainda uma autoridade para falar daquilo. Ainda, ele não é uma pessoa ainda que carrega sabe, algo que provou para as pessoas que ele. Então, o que que ele pode fazer? Porque se ele fosse abrir mentoria coletiva, ok. Como ele está fazendo essa mentoria high ticket, que é de entrevistas, eu sei qual que é essa, que é uma a uma, ele precisa de prova social. Ele precisa de testemunho real, até mesmo para ele validar o método dele. Entende? Isso que eu chamo de liderança voluntária. O que é liderança voluntária? Geração de valor. Parece que ele vai ter um prejuízo inicial, mas não é. Isso são etapas que ele vai ter que passar, entende? Talvez a pessoa já quer começar vendendo a mentoria de 50 mil, muitas vezes se frustra. Sabe assim, muitas vezes parece que o resultado não aparece. Então precisa de gerar valor inicialmente. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas para mim, isso que me fez estar onde eu estou hoje. Eu tive que gerar muito valor, gerar muita energia, tive que semear muito, sabe? Tive que fazer muita coisa de graça. Tive e muito, não foi pouco não. A minha primeira mentoria que eu abri, ela foi gratuita. Eu dei um curso, abri uma sala secreta. O que ele pode fazer? Talvez ele nem precise investir tanto. Ele abre uma sala secreta, ele chama as pessoas que ele tem hoje, chama o povo da empresa, chama as pessoas que estão mandando mensagem para ele, do tráfego, enfim, leva para uma sala secreta. Nessa sala, ele fala: olha, pessoal, eu vou aqui entregar de maneira gratuita para vocês, sabe? Ou cobra um valor irrisório, que está na terceira fase. Por quê? Porque ele precisa de testemunho. Se ele teve uma outra aula que eu dei que eu contei esse testemunho. Ou foi lá? Não, foi outra que eu contei. Eu comecei a gerar valor para as pessoas, eu comecei a fazer gratuito mesmo. E às vezes eu ficava assim: é um absurdo isso. Eu com o conhecimento que eu tenho, fazendo de graça, eu também bati no meu ego muitas vezes. Eu falava: não, isso aqui vale. O meu esposo falava: amor, você está dando uma aula que é nível mastermind, de graça. Eu acho que você já me acompanha, você sabe o quanto eu entrego conteúdo gratuito, o quanto é um over delivery. Mas tem que gerar energia. Agora, Paty, eu não tenho mais, assim, eu não consigo mensurar os inúmeros, milhares de testemunhos que eu tenho. Eu não tenho problema, porque eu tenho tantas vidas transformadas, eu tenho tanta gente que em uma live foi transformada, gratuita, imagina. E muita gente compra a Academy, me acompanha hoje por isso, porque fala: Ana do céu, tipo assim, eu fui transformada numa live, imagina numa mentoria. Entende? Imagina numa não sei o quê. Então, fala para eles, fala: será que você não precisa hoje entregar algo de maneira gratuita? Nem que seja uma pessoa, você tem que ter uma prova social. Você tem que ter um testemunho. Transforma uma vida, sabe? E esse testemunho, você faz ali uma VSL, monta um site e joga esse testemunho ali, acabou. Já está validado. Até para você sentir mais segurança. Para ele eu falando, entendeu? Para ele poder falar assim: nossa, deu resultado. Olha isso aqui. É, Entende? Fala pra ele, talvez essa pessoa que conversou com ele, e ele sentiu, isso aí é Deus, sabe? Quando sente no coração, quando aquilo começa a ficar incomodando, incomodando, fala: peraí, deixa eu pegar essa mulher aqui e falar que eu vou entregar a mentoria gratuita pra ela. Deixa eu gerar valor na vida dessa mulher aqui. Imagina a reciprocidade que essa pessoa vai ter com ele. Vai falar dele, vai gravar stories, vai indicar outras pessoas pra ele. A aham, foi gratuita. O primeiro curso, mentoria coletiva, tá? A segunda que eu fiz, Paty, foi 100% indicação.
Por quê? Porque aquelas mulheres que foram transformadas na primeira de maneira gratuita, elas ficaram até constrangidas comigo. Falou, meu Deus do céu, como é o que que eu vou fazer para pagar a Ana? Tipo, olha o que ela fez, peraí. Aí começou, aí cada uma indicou 5. Aí dessas 5 a gente fechava 2, 3. Eu montei minha turma. Teve acho que 60 alunas na primeira turma. Claro que o valor era bem pequeno, não era high ticket. Mas eu comecei, entende? Eu vou fazer isso com você. Você vai ver que talvez você vai começar a ter mais resultado que ele. Sabe, você vai começar. Não, mas não que você vai ter mais do que ele. Você vai começar a falar assim, amor, vamos fazer isso aqui? Vamos começar nisso daqui? Vamos gerar energia, vamos gerar isso aqui e vai aparecer. Não tem como. Não, é impossível não acontecer. Sabe, eu vou fazer seu cadastro lá no MPF, eu quero que você assista com ele como montar a mentoria. É bem clichê, tá? Assim, Uhum. nunca fez. Ele tá no outro nível já, mas talvez tenha algumas coisas que vai dar um insight para ele. Sabe, como essas 4 lideranças. Pede ele para ver essa parte. Uhum. Sabe, as lideranças Uhum. voluntárias pro bono. Talvez vai vir para ele ali um caminho que ele pode falar, deixa eu testar isso aqui. Tudo é teste, Paty. Tudo é teste. Sabe? Tem que testar. Deixa eu testar isso aqui para ver se vai dar certo. Eu acredito muito na geração de valor, sabe? Eu acredito muito em você entregar voluntariamente, sabe? Eu fazer um pro bono para você poder acessar depois, entende? Para vir depois Uhum. um reconhecimento. Aí, meu filho, vai nadar de braçada. Com certeza, eu vejo que é o que falta, assim, para eles, sabe? Porque as pessoas buscam saber, a gente enquanto consumidor, eu falei ainda para eles, amor, a gente às vezes vai comprar uma coisa na internet, eu primeiro vou ver se alguém já fez, se tem uma avaliação, se é legal, se não é, até para produto físico, quem dirá para uma mentoria, assim. Então, mas eu acho que é esse passo que ele precisa dar, assim, de se lançar mais e esquecer um pouco a questão de financeira, assim, né? De querer já cobrar o. Isso que ele até, depois de ter muitas entrevistas frustradas, ele reduziu o valor já. Eu falei para ele, amor, acho que está na hora de dar uma baixada, e ele reduziu. Então, Isso agora aqui, ele está começando. sim, sabe? Porque gera muita frustração. Paty, eu nunca vou te falar para você poder lançar uma mentoria semana que vem. Nunca na minha vida. Não, Sabe, eu não vou te frustrar desse jeito. E sabe assim, eu quero que você tenha resultado. Eu quero que você fale, Ana do céu, recebi, fazer uma live e falar, Ana, recebi uma mensagem hoje, uma moça falando, a sua live transformou minha vida. Aquilo que você falou me tocou. É isso, são isso aí que vai começar a plantar. Aí você vai falar assim, meu Deus, eu vou dar conta? Tipo assim, olha os testemunhos, olha aqui, leva as pessoas para uma masterclass, para uma sala secreta, faz grupo de transbordo, sabe? Vai acompanhando essas mulheres num grupo de transbordo, vai levando aquilo que você sabe, vai também começando a ter, vai acumulando esses pequenos testemunhos, sabe? Aí lança sua mentoria, pode lançar uma primeiro de pequeno valor. A gente chama de valor irrisório, que é a terceira fase. Vou te contar uma coisa, eu já era CFO do Pablo. Eu já era CFO, eu já tinha 300 mil, 200 mil seguidores, eu já tinha, assim, autoridade, eu tinha muita bagagem na época, pois eu lancei, sabe quanto custou essa mentoria? Como montar a sua mentoria? Pois eu lancei esse workshop por R$ 29,90. R$ 29. Eu vendi mais de 300 na época. A sala lotou, não consegui colocar mais gente na sala por R$ 29,90. E eu entreguei ouro nesse workshop. Ouro. Depois que eu saí desse workshop, os testemunhos que eu tinha. Ana, você elevou o nível de workshop. Ana, já paguei mentoria de 10 mil e não recebi nem 10% que você entregou. Ana, e você derramou ouro nesse workshop. Ana, essas mulheres foram as minhas mentoradas futuras. Essas mulheres depois pagaram 10, 15 mil, 30 mil para o Mastermind. Essas mulheres, por quê? Porque eu fiz um valor irrisório, R$ 29,90. O povo falava assim, você tá louca, tá muito barato para você. Tem hora que a gente, por isso que eu te falei da humildade, sabe? Tem hora que a gente tem que ser um pouco mais humilde para trazer as pessoas, entregar ouro para essas pessoas. Vão ter algumas que não vão dar valor? Vão. Vão ter algumas que vão virar a cara e não vão estar nem aí? Vão. É normal. Agora, vão ter aquelas que você falar assim, meu Deus, eu já paguei caro para um workshop, uma mentoria, e nunca ninguém me entregou o que o Cássio entregou. A pessoa fica constrangida. E ela fala, Cássio, o que que você fez? Ou glória a Deus por sua vida. Ou que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ali ele vai acumulando séries de testemunhos. Sabe, eu tenho, até hoje tem testemunho desse workshop. E olha que eu dei ele há uns 3 anos atrás.
E aí sim, eu comecei, uns 2 anos atrás, eu comecei a colocar uma coisa, sabe? Eu saí, esse é o quê? A terceira liderança, que é a valor irrisório. Então, primeiro eu fiz muito voluntário, depois eu fiz pro bono, depois eu fui pro valor irrisório. É irrisório mesmo, é uma semente, sabe assim? É um nada. O que é R$ 29,90? Aí depois eu fui pro alto valor, sabe? Aí sim você chega no alto valor. E aí sim, só que você tem que ficar ainda traçando isso aqui, ó. Por quê? Porque eu ainda continuo fazendo voluntário, eu ainda continuo fazendo lives, eu ainda continuo no pro bono, sabe? Eu ainda continuo com valor irrisório. Fiz uma masterclass esses dias por, sei lá, acho que R$ 39,90, não sei. Aí entrou algumas pessoas, sabe? Então, assim, eu ainda continuo nisso aqui, ó. Por quê? Porque o público vai chegando. Tem gente que não conhece a Ana para comprar uma mentoria dela de 60 mil, mas conhece, mas quer, mas paga R$ 29,90, entende? Mas paga. Então, sabe? Isso aqui é para a vida. E você continua. Então tem pessoas, ninguém, eu gero energia como eu gero para vocês. Vocês hoje, na minha escala de valor, depois de vocês, tem um Legacy Elite. Só que o Legacy Elite eu nem lancei ainda. Então antes de vocês, antes do Legacy Elite, é o Infinity. Eu não paro para conversar com ninguém, assim igual eu paro com vocês, sabe? Mas vocês são aquelas mulheres que eu vou fazer dar resultado. Entende? Que eu vou pegar na mão, por quê? Porque eu sei que o que um testemunho pode fazer. Eu sei que a próxima turma do Infinity depende do sucesso de vocês. Entende? Por isso que eu não posso ficar prometendo algo que eu sei que não vai dar certo. Eu não quero frustrar a Patrícia. Eu quero que a Patrícia tenha micro resultados. Eu não quero que a Patrícia também faça, porque também é impossível, né? Fazer assim 1 milhão. Mas que a Patrícia comece a fazer os primeiros produtos digitais dela. Que ela comece a vender. Que ela comece a fazer os seus workshops, suas masterclass. Que ela comece a receber testemunho. Clarificar o teu propósito, o teu chamado. Que ela tenha uma vida melhor com a tua família, com o teu filho. Que ela consiga alinhar o chamado de Deus com o seu dia a dia. Que ela consiga ser uma ajudadora idônea para o teu marido. Entende? E aí as coisas vão começar. Entende? Aí você fala assim, nossa, realmente tá dando resultado. Realmente. Por quê? Porque isso é a base, né? Tem como eu te prometer a escada aqui em cima, se você não tem a escada aqui embaixo? Se você não tem o degrau para você começar a traçar? Entende? E aí a gente vai seguir. Faz sentido, ô Paty? Com certeza. Eu quero. Você vai ajudar muito ele, tá? Muito. E aí eu vi aqui pelo seu diagnóstico o que que você veio buscar: clareza de identidade, confirmação do seu chamado, uma direção prática e estrutura e coragem para poder romper, sair da estagnação. Né? Então, assim, eu vejo que você não quer só uma mentoria, você quer um norte para a vida. E por que que eu faço diagnóstico? Porque eu preciso entender quem é a Patrícia. Porque eu preciso te direcionar de uma maneira correta, uma maneira clara, entende? Eu preciso entender, olha, o que que a Paty espera. Entende? Você quer um norte, você quer uma direção, você quer alinhar o teu profissional com a tua vida familiar, com a sua família, sair. Hoje eu entendi claramente o seu conflito. E é tão lindo isso, sabe? Porque eu sabendo o teu conflito, eu sei como eu vou te ajudar. Eu vou te enviar um workbook com algumas perguntinhas que eu preciso de você, tá? Qual pergunta, Ana? Como é a sua rotina hoje? Você trabalha com o que hoje? Entende? Se você fosse falar de algo, o que que mais queima no seu coração hoje? O seu marido, ele te apoia nessa mudança, entende? Se o seu marido está com você também, para você poder começar a se posicionar, se ele também está te incentivando, eu preciso ter clareza disso tudo, tá? Porque eu também não vou mandar você fazer um monte de coisa se o seu marido também, imagina, eu vou causar confusão no seu casamento, pelo contrário. Eu quero que seu marido olhe e fale, pensam dessa mentoria, porque minha esposa agora, eu não quero caçar confusão com ele. Eu quero realmente, ele está te apoiando, ele está com você, e também eu preciso entender como está a sua área financeira hoje, entende? O que que você almeja? Para quê? É claro que eu almejo milhões, Ana, mas vamos trazer para a realidade, entende? Então, assim, como você tá, qual é a sua realidade, o concreto, entende? E o que que você quer, aonde você quer chegar. E aí eu entender também o que que te trava, viu? Agora, só para a gente poder ir aqui, né? Eu já tenho agora com outra menina. Agora eu vou falar com a Luana, depois de você. Mas eu quero entender. Quando você diz assim para mim, Pati, Ana, agora vão trazer a Pati, tá? Tirar um pouquinho o Cássio. Eu sei que você tá. A gente tá falando. Fala assim, ô Cássio, eu paguei uma mentoria que eu falo só de você, eu não falo de mim.
Mas você vai ajudar muito ele. Mas aqui, quando você diz, eu sinto um chamado, só para eu poder entender, esse chamado que você sente é, você se vê ensinando, você se vê empreendendo, você se vê ajudando pessoas ou cuidando, sabe assim, como que é esse? Você se vê fazendo lives, ou você se vê com um grupo de mulheres na sua casa, entende? Ou você quer realmente esse posicionamento na internet? Tira a culpa, tá? Ah, mas não fica pensando, ah, mas se eu posicionar na internet, eu vou dar. Esquece esses pensamentos. Se fosse para você poder decidir do teu coração hoje, o que que a Paty mais se vê fazendo? Ana, eu me vejo ajudando pessoas assim, no tete a tete, no um por um, entende? Arrumando grupos, conversando com mulheres. Não, Ana, eu me vejo na internet, fazendo lives, rede social, me posicionando. Não, eu me vejo palestrando. Talvez não é nem rede social em lives e nem é no tete a tete. É palestrando, entende? Não, eu me vejo com um projeto social, talvez empreendendo, né? Abrindo uma empresa, liderando pessoas, ajudando através da minha empresa, do meu business, do meu negócio. Como que a Paty se vê hoje, tá? Se fosse hoje, eu sei que você pode estar um pouco confusa, mas se você para e fala assim, olha, hoje eu me vejo dessa maneira. Não sei se é possível ou não, mas é assim que eu me vejo. Então, eu acho, assim, eu ainda não tenho certeza, tá? Mas eu acho que eu me vejo mais nas redes Uhum. sociais, assim. E não descarto a possibilidade de. Eu não, isso ainda não é muito claro para mim, mas eu não descarto sim, a possibilidade de se é palestrando ou se porque eu vejo, eu já tive essa visão, tá? Eu vejo pessoas, mas eu ainda não sei se é numa palestra, se é algum curso, se é algo nesse sentido, mas eu vejo pessoas me ouvindo, exatamente, isso aí, eu vejo as pessoas me ouvindo. E hoje eu falo da rede social porque uma coisa que eu vejo que para mim me facilita é a questão de ser algo mais flexível, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho o telefone na mão e onde eu estou, enfim, eu posso fazer, né? E eu sempre fui uma pessoa que sempre me senti muito livre, assim, eu sempre quis ser muito livre. Eu não gosto dessa coisa de ter, assim, que nem uma empresa, né? As coisas, horário, isso, para aquilo, para aquilo outro. Eu gosto de fazer a minha vida. E eu vejo, assim, que essa pitadinha que está faltando para eu deslanchar, eu vejo que eu tenho facilidade de me comunicar assim, por exemplo, né? Que nem nós aqui falando e tal, então eu vejo que seria tranquilo, porque hoje, de certa forma, eu faço um pouquinho isso no meu dia a dia, assim, né? Contando, né? Fui malhar, fui isso, fui aquilo, e então eu vejo que eu tenho essa facilidade para isso. Então, acho que por isso que me vem um pouco mais, e depois acho que num futuro, além, algo, talvez que nem eu te disse, não sei se é ensinando, dando curso, palestrando, né? Enfim. Eu vejo isso muito. Eu te perguntei por quê? Porque eu preciso ouvir de você, mas eu também já consigo enxergar, sabe? E eu vi você realmente se posicionando nas redes sociais. Por quê? Porque você não vai domar o seu tempo, você tem uma família, né? Você tem um marido, você tem um filho pequeno. E as redes sociais vão te dar essa liberdade de você conseguir planejar o seu dia, né? Então, suas lives vão ser na hora que seu filho estiver dormindo, ou estiver na escola, não sei se ele vai para a escolinha, entende? Então, você consegue fazer o seu próprio horário e ainda transbordar e ainda cumprir ali um chamado e ainda começar sabe assim, a entender qual que é a missão de Deus para a tua vida. Porque agora nós vamos clarear isso a partir de hoje. Então, tudo que a gente for fazer com a Paty hoje vai ser com organização, com planejamento, tá? Então, nós vamos lançar um programa para você, tá? Que eu acredito que vai ser sobre relacionamento, casamento, impulsionar marido, sabe? Sobre a mulher que também sente esse chamado, todas as suas dores, todo o seu conflito, nós vamos botar nas lives. Você vai entender uma coisa, a tua dor tem intimidade com o teu propósito. Então, o que mais dói em você é onde Deus vai te curar na medida do seu transbordo. Então, você vai começar a falar daquilo que mais te dói. Gente, eu sou uma mulher que está vivendo um conflito, né? Quantas mulheres não devem estar como eu, querendo elevar o marido, querendo que o marido vá, ver o potencial do marido e parece que o marido não vê ainda, mas Deus mostrou que ele tem que ir, sabe? Que ele tem esse potencial de ser não sei o quê. Qual mulher aqui? Você vai ver a enxurrada de mulher. Eu também sou assim, eu também enxergo o potencial do meu marido. Paty do céu, eu sou assim também. Você pode criar um programa
né? Tipo assim, com o seu nome. Eu acho Paty lindo pra você falar, fazer um programa, sabe? Não sei, Manhã com Paty, sabe? É o seu não sei o quê, e a gente vai criar esse programa que vai ser lives diárias, ou pode ser 2, 3 vezes por semana só. Não quero te apertar, não quero que você faça algo que tá contra a tua agenda, tá? Tem que ser leve, mas tem que acontecer, tem que ter constância, tá? Tem que ter compromisso. E aí você vai ver o tanto que aquilo que você vai falando vai também te ajudando a você a se curar. Tá? Nós vamos construir isso no Hot Seat nosso agora. Eu já tenho essa tarefa para você, tá? Então lá a gente já pensa no nome pro seu programa, tá? Tenho 2 mulheres que eu vou querer lançar também, essa série de lives, que já estão igual você, já pronta para poder começar, sabe? E aí a gente já cria isso, a gente já começa a fazer. Você tem que só ter essa questão dos 1.000 seguidores, então a gente vai arrumar um jeito de você conseguir isso, tá? E porque não tem mais volta. E aí, mas vai ser leve, tá? E não se sinta culpada. Ah, eu tô indo, mas meu marido. Pensa o seguinte: você tá fazendo uma base para fazer ele ir. Você tem que se curar para poder dar essa base para ele, entende? E é no seu processo. Você vai viver o teu processo, tá? Vai viver o teu processo. Em nenhum momento você vai estar diminuindo ele ou vai estar passando na frente dele. Pelo contrário. Isso vai te dar muita Uhum. base, tá? Para você poder ir. Já vi que você se comunica bem, Tá. né? Que você tem aí um nível de coragem de 0 a 10, quanto? Coragem? É. Ai, Ana, eu acho que agora eu tô no nível, talvez por estar tanto tempo estagnada, sabe? Eu acho que agora tá no nível 7 assim. Não, mas é bom. Mas, Mas só que você tem mas eu acho que é só. desafiando já deu uma coragem maior para você poder ir, entendeu? E eu queria te falar também que tem duas coisas que eu sinto muito forte no meu coração, assim. E Fala. realmente, uma delas é o que tu falou, assim, de falar mais sobre ajudar os maridos, a família. Nesse sentido, eu também estava forte no meu coração. E tem uma outra coisa que eu ainda não sei 100% também como, mas que também é muito forte no meu coração, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive uma vida muito saudável, em todos os sentidos. Alimentação, exercício físico, enfim, em tudo. Tanto que eu larguei o meu trabalho de psicóloga na época, e eu estava cursando educação física, e eu fui para a área da saúde por um tempo, e depois acabei saindo, que daí engravidei, teve toda uma história lá. Mas assim, isso sempre queimou as duas coisas no meu coração, sabe? Ajudar pessoas que veio através da psicologia e ajudar as pessoas também na saúde, sabe? Mas só que ao mesmo tempo eu sei que eu não tenho, porque eu não terminei a faculdade, não consegui terminar, não tenho a formação, mas eu tenho o meu dia a dia, a minha vivência de ser humano, né? E aí tem vindo assim muito forte para mim, porque às vezes eu tô lendo alguma coisa na Bíblia e eu linko com alguma coisa da atividade física, sabe? Ou com alguma coisa da alimentação, ou com, né? E aí, às vezes, eu faço, eu já comecei até a fazer, às vezes, me vem a ideia na cabeça e eu faço algum vídeo, por exemplo, de eu fazendo atividade física, linkando com saúde e falando um pouquinho de Deus, assim, já boto Deus junto. E isso aí eu também tô sentindo que, tipo, parece que Deus tá me dizendo assim, eu quero que tu junte isso comigo, sabe? Que tu Sabe, faça esse link comigo. eu vou E te aí, como isso eu já tenho mais facilidade, porque é uma coisa, né? Eu já recebi, que nem tu diz assim, já, às vezes eu tô voltando do CrossFit, que é o que eu faço, no carro, aí me vem uma coisa na cabeça, eu pego, vou gravar um vídeo, daí eu penso assim, não, eu não vou gravar isso aqui, né? Aí, tá, gravei, aí pega e grava ali, toda suada, de qualquer jeito, posto. Não é que daí que nem tu fala, aí vem alguém e escreve assim, ai, como eu tava precisando ouvir isso hoje, ai, que Inclusive, era o que eu ia te perguntar. Como a gente falou muito do Cássio, eu não cheguei nessa fase, mas tá no seu raio-x. As tarefas que eu tenho para você, uma delas chama raio-x da vida atual. E nesse raio-x, eu falo exatamente isso. O que que você vive hoje e que você pode testemunhar para outras pessoas? Entende? Qual é o que que você faz que porque não tem como eu falar de algo que eu não vivo. Porque eu te falei, essa é a integridade, né? Eu vejo muita gente fazendo isso e por isso que eu trabalho com muita verdade. Se você for falar algo, você tem que falar algo que você está vivendo, ou o seu conflito, né? Tá tudo ótimo, ou então você já tem testemunho, inclusive, da sua vida saudável.
Eu não tenho nem dúvida, então. Eu sei que você pode falar também sobre o seu conflito, tá? Assim, trazer algumas reflexões e tudo, e que você está vivendo ele ainda. Então, você não tem ainda resultado, porque sua marido ainda não alavancou, assim, do jeito que você queria. Mas você pode falar sobre ele, tá? Porque você vai ver muitas mulheres identificando com o que você está vivendo. Agora, para você dar testemunho, pode começar sobre vida saudável. Eu Nossa, isso é, tenho que e falar. é, e, e é tão louco, assim, Ana, porque eu, quando comecei a fazer o cross, já faz uns 8, 9 anos, que foi uma coisa, assim, que eu me identifiquei muito. Eu, eu sempre pratiquei esporte minha vida inteira, então eu sempre gostei de competir, de competição, de estar, né? E aí, eu tanto que na época eu sempre achava que eu iria trabalhar com a psicologia do esporte, né? Porque eu sempre gostei muito das duas coisas, da mente, né? E do esporte. E aí, do final do ano para cá, eu comecei a praticar uma outra modalidade e começou a me vir muito assim, ó, tu tem que ir para competição, porque eles estão fazendo competições nacionais, internacionais e tal. Tu tem que ir para competição, tem que ir para competição, tem que mostrar da disciplina, de foco, de e aí eu pensando assim, nossa, isso é importante para mim porque eu, em alguns momentos, a minha mente também me sabota, né? Isso e a atividade física me ajuda a trabalhar isso, né? Tem que anotar E aí foi testemunho. Nossa, já tem um método. E aí é tão bom, porque daí no dia que eu falei que a gente foi no encontro, que a profeta falou aquilo pra mim, primeiro deixa teu marido, né, e dá uma segurada, ela olhou pra mim e disse assim, mas tem uma coisa estranha que eu vejo que tu vai, ela não falou ganhar dinheiro, mas ela falou alguma coisa financeira, com alguma coisa de competição, ela falou assim, e aí opa, vai ver que eu não tô tão louca então do que eu tô pensando. Mas ela falou assim, ela só falou isso, ela não disse para ela que não era muito claro, mas que ela via algo relacionado a esporte, a isso, né? E aí eu falei, então, aí eu pensei, não tô tão louca na minha cabeça. Aí olha só, Ana, aí eu e o Cássio, a gente queria ter mais um filho. E aí a gente começou a tentar final do ano passado, assim, ali por outubro, né? E aí eu não consegui engravidar, não consegui engravidar. E aí surgiu, que eu tô te falando da competição, surgiu agora que vai ter uma dessas competições em abril, né? E aí quando eu fiquei sabendo, que eu não sabia, não estava olhando muito para isso, que eu queria engravidar. Parece que Deus falou assim para mim, ó, eu tô segurando teu filho porque eu quero que tu vá, tipo, fazer um testemunho dessa tua jornada até esse dia e lá mostrar, né, tipo, o processo, né? O processo O abril eu vou estar aí. ela, tipo assim, mostrar esse processo teu de como foi toda essa preparação, né? E ir lá mostrar o resultado final, tipo, teu começo, meio, fim, sabe? E que daí que vai surgir, e que nesse processo vai vir o que tiver Exatamente. que vir, sabe? Vai ser essa competição? Em abril? É o quê? É 20 e poucos de abril, é, aqui em São Paulo, aqui na capital. Ele se chama Hyrox, eu não sei se tu já ouviu falar. Já ouviu, amor? Mas é tipo um triatlo? Ele é, não, ele é na verdade um mix de corrida com alguns exercícios do próprio CrossFit. Então ele são 8 quilômetros de corrida que intercalam com estações de exercício físico, sabe? Então tu corre 1 quilômetro, faz uma estação de exercício, corre mais 1 quilômetro, faz uma estação, A gente corre. preparar, a gente tem que treinar muito para fazer, porque eu acho que eu vou fazer também. Olha aí, ó. Não necessariamente porque eles têm categorias, né? Então tu consegue encaixar. Isso daí leva pra gente na segunda-feira, porque eu vou chamar todas as meninas para Tá. poder fazer. E os maridos também, lógico. Olha aí, ó. Sabe por quê? Eu tava buscando uma maratona para eu fazer aí em abril. Eu amo fazer esporte, minha filha. Eu amo, amo. E aí, o que a gente podia fazer? Porque a gente vai ter um encontro em abril, né? O final de semana nosso lá em abril, e aí a gente pode marcar isso também. Eu lembro que vai ser, eu não lembro certinho a data, mas eu lembro que é pro final do mês de abril. Tá, não, É no sábado. as meninas É.
E vai ter também vai ter também um evento da Caluz, que ela vai fazer de casal, que vai ser em Campos do Jordão. E lá vai ter tirolesa, lá tem escalada, lá tem várias coisas assim, sabe? E aí eu falei, não, vou chamar as Infinix para ir também, porque a gente pode ir com casal, porque lá vai ser com casal. Então vai ser também um momento, né, para levar o marido, os maridos conhecer os maridos, entende? E também para ficar mais junto. Enfim, eu vou trazer a agenda para vocês, vamos ver o que que a gente consegue fazer. Então vai ser maravilhoso. Ô, Paty, então é isso. O Ana já tá me esperando aqui na sala. Eu vou chamar ela. Sim, sim. Deus abençoe você imensamente. Amém. Possa viver o Glória a Deus. melhor tempo da nossa vida. Se prepare que o melhor da sua vida começa agora. Que nesses 6 meses Deus possa trazer tudo que nós precisamos. Você acesse um outro nível, te traga toda essa clareza, ativação da sua identidade, que a gente consiga resolver tudo aquilo que está, né, travando aí no seu coração. E me coloco aqui mais do que 100% disponível. Estou muito feliz de estar comigo. Eu tenho certeza que essa conexão veio de Deus, tá? Tem coisas que eu sinto assim, que não é só que fez a inscrição, sabe? Eu vejo Deus aqui. Sabe quando você vê a mãozinha de Deus, assim, em algumas? Você fala, meu Deus. Então, assim, que Deus possa, Nossa, que a gente possa crer. arrepiada aqui. Eu tenho Arrepiada e conversando contigo, assim, Ana, eu pensando primeiro, nossa, eu tô vivendo um sonho, porque eu ficava escutando a Ana, agora eu tô aqui conversando com ela como se a gente se conhecesse há 1000 anos, assim, é tão gostoso, é tão bom. é bom estar junto, assim, fazer. Eu tô te dizendo, você não tá sozinha. E é Deus mesmo, filho. Tem coisas que é Deus que coloca a gente mesmo, sabe? Que é Deus que abre essas oportunidades para você poder, para andar junto. Ele vai unindo as pessoas. E daqui pode sair assim. Não acho que é só sobre a mentoria, tá? Daqui pode sair projeto, pode sair sociedade, pode sair coisas que a nossa cabeça nem imagina ainda. Glória a Deus. Que bom. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigada. Que Deus te abençoe. Um beijo. Amanhã tem Nossa, academy, amanhã só vou dar aula. Amanhã eu vou falar de perfeccionismo. Você fica lá, tá? Que eu vou olha, achar o tá, sexto. pode deixar. Um beijo. Parei. Feira a gente começa Beijo, o querido. nosso hot seat, tá? Que hora que vai ser segunda, Ana? Pois Tá, é, já tem a horário? para mandar para vocês, que eu vou mandar ali alguns horários para ver qual é melhor. Mas eu quero fazer segunda cedo, que eu acho que é melhor que a gente já comece a segunda, sabe assim, já alinhando, já fazendo o que tem que fazer. Talvez 6 da manhã, 7 da manhã, para não atrapalhar a escola de filho, para não atrapalhar trabalho, sabe? E aí a gente já chega de manhã, o hot seat é 1 horinha ali, bota a tarefa, cada uma fala rapidamente, né? E a gente já inicia a semana com as tarefas. A gente vai ter toda semana encontro. E se possível, até mais de uma vez, se a gente vê necessidade. Então é bem tranquilo, tá? Não tem nada muito engessado. Eu quero é que a gente tenha resultado. Só isso, nós vamos ter resultado. E aí eu vou mandar a Michelle mandar no grupo lá o melhor horário. Mas está previsto aí 6, 7 da manhã na segunda, tá? Agora Tá sim, não bom, combinado. tem mais volta não. Amém. Vamos lascar junto. Gratidão. Beijo. Deus te Tchau, abençoe e querido. até a próxima. Beijo, beijo. Eu também. Até.